Salve, salve quebrada, boa noite a todos, quero agradecer mais uma vez por estar conosco aqui. Se você está pelo YouTube, vou pedir para vocês darem um like, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Se está pelo Deezer ou Spotify, faça a mesma coisa, vai lá no coraçãozinho, favorito quebrada. Todos os nossos 339 episódios estão aqui no YouTube, Deezer e Spotify com vídeo também, então dá para você ver e ouvir na academia, no carro, onde você estiver aí, tem muita informação e muito conteúdo também, então continue acompanhando o Quebrada aí que informação não falta e hoje não vai ser diferente. Na chamada que eu fiz eu falei, quando a gente tem o bom de ter um podcast, fala aí gato, é assim, tô com dúvida, quero conversar sobre algum assunto. Você vai atrás da pessoa e a pessoa vem aqui e bate papo com você. E hoje não é diferente. Estamos preparando o nosso evento aí, que vai ser o primeiro podcast com plateia da região. E eu estou com algumas dúvidas de oratória e preciso me atualizar. Quem eu chamei? O professor Marcos, para estar aqui com a gente batendo papo com hoje. O cara é fera na oratória, já me deu muitas aulas por aí. Mas hoje vai falar um pouquinho com vocês sobre empreender e a arte de se comunicar dentro do negócio. Marcos, obrigado, boa noite mais uma vez. Muito feliz de ter você aqui bater esse papo com a gente. Boa noite, eu que agradeço, né? Pelo convite, pela oportunidade de falar boa noite aí pro pessoal que está assistindo também. Agora, você fala que você está precisando de aula de oratória, eu falei, ué, que programa que é esse aqui? Eu acho que eu vim no programas diferentes, né? Então, a sua humildade é óbvio que cabe bem, mas você não precisa, não. Vamos falar para o pessoal aí de alguns aspectos, né, de comunicação, da importância, e principalmente da fundamentabilidade, hoje eu estou falando difícil, da oratória, de se falar, de se comunicar bem em modo geral, né, para ter sucesso nos negócios também, porque eu não sei se a plateia que tem de todas as idades, os nichos, né? Mas eu lembro quando era menino, eu ouvi o pessoal falar assim, acho que isso é coisa já de tiozinho, que é o meu caso, que quem não comunica se estrumbica. É bem isso mesmo. E hoje a gente diria, você não sai do lugar, né? Nós já não estamos mais na era da comunicação, depois a gente vai falar isso, já passou, na verdade. Então hoje, se comunicar bem é quase que você saber datilografia no século passado, é quase que saber dirigir, é um básico, saber se comunicar bem hoje é básico. Eu tive numa reunião, numa palestra do Joel, ele estava falando sobre reputação, e dos pilares ali da reputação era comunicação. Isso, exato. Ele é um dos maiores comunicadores hoje do Brasil, aí já participou de TEDx e mais um montão de coisa por aí, e falou que o comunicar hoje é indispensável em qualquer segmento. Exatamente. Ainda mais dentro dos negócios que a gente vai falar um pouquinho aqui, se você é vendedor ou se você é dono da empresa, o que você for fazer no negócio, você precisa se comunicar bem, você precisa saber comunicar, porque senão você não se faz entender, não passa a mensagem, não consegue convencer a outra pessoa e você acaba perdendo uma venda ou oportunidade até de crescimento dentro da sua empresa, né? Ó, Luciano, só para você ter uma ideia, nesses 30 anos de carreira que eu trabalho com comunicação... E só um parênteses, acho que eu conheço mais de 20, né? Então, e em vários segmentos, né? Comunicação, ela é útil em todos os segmentos. A gente trabalha em vários, mas qualquer, até na feira. O cara que conseguir falar melhor lá, ele vende mais. Que parece assim, uma coisa que tem uma necessidade. Não, tem as barracas e aquele que conseguir chamar a atenção, que a pessoa também pensa que se comunicar é só a oratória.
né? Mas a oratória, ela está ligada a essa comunicação mais verbal, gestual, mas tem a apresentação, o próprio poder pessoal, que se a pessoa, às vezes, ela até pronuncia bem, tem boa dicção, tem bom gestual, mas se ela não souber lidar com algumas referências internas, em determinadas situações ela pode travar. Eu lembro que eu dava aula no Estado, a gente se conheceu nessa época, e aí tinha um pessoal, eu tive escola também, né, a Snap Idiomas, a maioria das pessoas conhece aí. Mas como Marcos da Snap, né? Isso. E aí, o pessoal chegava e falava assim, eu já começava a entrevista em inglês, né? A pessoa chegava lá, professor de inglês, fala inglês, daí falava, dá pra fazer em português? Eu falava, mas você não tá vindo para inglês? Eu falava, não, mas eu sou professor de básico. Eu falava, não existe. Pro avançado não dou, só dou aula pro básico. E aí, no estado onde eu comecei minha carreira, tinha professor que falava assim, eu gosto de dar aula para quinta série, sexta, eu não fico nervoso. Pro ensino médio, eu fico mais nervoso. Eu falava, por quê? Eu falava, porque eles já são mais maduros. Maduro, né? Com respeito da meninada aí, mas que legal, hein? Já são mais que adolescentes, né? Obviamente tem um nível crítico um pouquinho mais desenvolvido, pergunta mais, e aí a pessoa falava, ficava nervoso. Então tem toda essa questão emocional, e aí prejudicava a performance, porque o cara tá com medo, vai prejudicar a performance. Então, nesses 30 anos que eu estava dizendo, eu tive a oportunidade de dar cursos de comunicação, venda, negociação, persuasão, tudo isso. Para papelarias, empresas, né, pequenas, então era assim, às vezes um casal que era o dono, mais uma, duas pessoas que eram os balconistas, equipe de 4 pessoas, e já dei treinamento em cima de plataforma de petróleo da Petrobras, já dei treinamento em ginásios, né, com mais de 1.000 pessoas, então não diria centenas de milhares, mas quase uma dezena com 7.000 pessoas, foi a maior plateia que eu peguei, que eu participei de um evento, não foi eu que fiz, mas participei. Enfim, e a comunicação é a mesma, é igual, a gente batendo um papo. Isso que eu ia perguntar, você falar para 4, 5 pessoas e você falar para 1.000 pessoas, um exemplo, tem diferença de forma de falar, ou quem fala para 5 fala para 1.000? Isso, quem fala para 5 fala para 1.000, o pessoal costuma inverter, né? Quem fala para 1.000 fala para 5. Porque no meu caso, que eu costumo dizer que eu prefiro ter que segurar do que ter que empurrar, ou seja, eu prefiro uma plateia que se comunica muito, que pergunta muito, que às vezes eu tenho que falar, ô pessoal, dá uma seguradinha, do que uma plateia apática. Que é difícil também. O que a gente ensina nos cursos para as pessoas? Que a responsabilidade da comunicação é de quem está com o microfone. Então, assim, a plateia está apática. Eu sou responsável por elevar os ânimos. A plateia está com ânimos muito acirrados. Eu sou responsável por dar uma acalentada. E tem um princípio básico na comunicação que é o seguinte... Eu precisava de um caderno aqui para ir anotando, viu? Acho. Vai falando aí, Marco. Que o Richard Bandler fala, né, um dos pais da programação neurolinguística, ele fala o seguinte, que o significado da minha comunicação não está no que sai da minha boca, mas no que chega nos ouvidos dos meus interlocutores. Então, por isso que é ideal, às vezes, saber para quem que eu vou falar. Por isso que eu conversei com você. Quem que é o público? Para quem que eu vou falar? Qual tipo de linguagem eu uso? Aqui a gente está num podcast, na internet a gente usa um tipo de linguagem. Se tivesse num lugar com outro tipo de plateia, talvez usasse uma linguagem diferente. Mas respondendo a sua pergunta, o falar é estado de ânimo. Então, o ânimo que eu tenho que ter para falar para 4 pessoas, eu tenho também que desenvolver para falar para 1.000. Só que aí entra o componente emocional que muda tudo. Então, quando a gente começa a ensinar para as pessoas a falar em público, primeira coisa, a pessoa se apresenta ali para quebrar o gelo, aquela coisa que chama inclusive dinâmica de quebra-gelo, e aí a gente coloca lá na tela, o medo de falar em público. De onde vem? Aí depois que eu acho que é um dos maiores medos acho que tirando de morrer, eu acho que é o maior medo que as pessoas têm. E se eu te falar que a pesquisa mostra que o medo de falar em público é maior do que o medo de morrer? É porque eu morrer, depois morreu já era, né? Mas coisa mais insana. Por quê? Por que o cara... Eu prefiro morrer do que falar em público. Então, a pessoa fala isso. Mas aí você fala assim, olha, se você for para um especialista de comportamento, ou um psicólogo, um psiquiatra, ele fala assim, todo medo que a gente tem, em última análise, ele vai afunilar para o medo de morrer. Então você fala assim, eu tenho medo de passar fome, porque se você passar fome, você morre. Aí eu tenho medo de ver alguém da minha família sofrendo, porque você pensa que tem morte, você vai perder aquela pessoa.
né? Então, em tese, o medo de morrer era para... eu tenho medo de andar de avião. Por quê? Se o avião cair, eu vou morrer. Eu tenho medo de cachorro, porque se o cachorro me morder de um jeito, eu posso, né, pegar uma infecção, ou enfim, morrer. Só que as pessoas não assimilam a isso. Na pesquisa, pelo menos quando é espontânea, e fazem essa pesquisa aí de 10 em 10 anos, toda hora um instituto aparece com isso. Então aparece lá, medo de bicho venenoso, aparece medo de passar necessidade, medo de guerras, medo de violência, essas coisas juntas. Aparece o medo de doença, em segundo, de guerra em terceiro. E em primeiro, o medo de falar em público. O medo da morte, ele aparece tipo em quinto, sexto, talvez as pessoas não lembrem, né? Nem... Ela não fala assim, eu tenho medo de morrer. Porque, de fato, às vezes a pessoa não fica pensando muito nisso. E até mesmo vai acontecer, só não sabe quando. Né? Exato. Agora, o medo de falar em público, especificamente, de onde que ele sai? Então, tem lá, é curioso isso. A gente tem medo, a gente se sente solitário em situação de palco. O que é a situação de palco? Toda vez que você está, igual aqui, ó, a gente não está num palco especificamente, está no estúdio, mas quando eu sei que a câmera está em mim, que está todo mundo olhando para mim, é como se tivesse um holofote aqui, e me isolasse do resto, isso é uma situação de palco. Se eu estiver numa reunião com a minha equipe, aí você está lá, você levanta a mão para falar, não precisa nem ser o líder, pode ser qualquer pessoa, você levantou, todo mundo olhou, você está numa situação de palco. Situação de evidência. Isso, a palavra exatamente é essa. Quando você está em evidência, aí liga um mecanismo de defesa. Que depois, se der tempo, eu falo, luta que eu ou vou falar fuga. muito sobre isso. Disso, exatamente. Daí você começa a se preparar para lutar, ou seja, para enfrentar, né, ou para fugir. Quando geralmente a gente já começa com medo, a gente já se vê meio sem chance de enfrentar, então o instinto de fugir é muito grande. Aí afeta a respiração, batimento cardíaco acelera, a gente começa a ter sudorese, né, que é para ficar escorregadio. Tem explicação para tudo. De estudo para tudo isso, né? O sangue, o coração, ele dispara, que é para circular mais sangue, mandar sangue para os órgãos vitais. Principalmente estômago, que aqui a gente tem um centro de energia, nem estou falando de aspectos esotéricos, com todo o respeito que eu tenho a esse assunto, mas é porque você come, a comida está aqui, então vai buscar ali vitaminas, nutrientes para você poder se fortalecer. Vai sangue para a cabeça, que o cérebro é órgão vital, né? Então começa a processar muito rápido ali para buscar informações, principalmente para correr. E até mesmo, né, nesse momento que irriga demais o cérebro, ou você acaba atropelando, falando coisa, começa a misturar um monte de informação, porque aí você não sabe o que você fala, assim, o que aconteceu. É desesperador, e eu falo com causa própria. Agora, olha só que interessante. Aí tem gente que fica pálido, porque o sangue ele não vai tanto, então falta. Tem gente que fica muito avermelhado. Aí a pessoa sabe que está avermelhado, que não é vermelho, né? Vermelho é a pessoa fica avermelhada. E aí ela fica mais em pânico ainda, né? E acaba dando o que as pessoas chamam de um branco. Na verdade, gente, não existe branco. Você não tem um branco. O que acontece... Você não esquece tudo que está na sua cabeça, não esquece, né? Não tem jeito. O que acontece é que vem muita coisa. Você só precisa de 1, 2 informações. Como eu resolvo? E aí vem milhares, tudo junto. E como você não está respirando, que é a chave, todo mundo já sabe que é você... Tem vários... A gente ensina 6 técnicas diferentes de respiração, né? Como se preparar, porque se você se preparou, você pensou que uma hora você pode ter um branco. Eu, por exemplo, eu vim para cá... Como que eu me preparei para vir para cá? Porque a gente não combinou nada, não, né? O negócio tá, saber nada. Tá direto, tá no flow aqui, né? Eu falei, quem que é o público? Empreendedores. Foi só isso que eu tô sabendo aqui. O resto, mas como você já me conhece e sabe que eu tô falando de uma coisa que eu falo, é o meu cotidiano, dar curso a respeito disso, poderia falar por horas. Né? Por isso que eu até me contenho às vezes aqui. Né? E aí... então, como que eu vou controlar isso? Se eu não controlar, eu vou achar que eu vou ter um branco. Só que aí tem uma crença limitante. Se a pessoa acha, ela declarou para ela, eu sempre esqueço das coisas quando eu vou falar. Ou tem gente, por exemplo, que tem crença limitante de hierarquia. Agora eu já vou trazer um pouco para esse lado. Vai falar com uma pessoa de terno e gravata. Tem gente que acha
Porque é uma espécie de, ainda nesses tempos aqui a coisa está mudando, mas ainda é meio que uma representação de poder. Geralmente você põe terno e gravata porque você tem uma posição importante, ou uma posição de poder, ou uma ocasião especial que você quer ir, ou é um líder espiritual de uma igreja, ou é um diretor de uma empresa, né? E às vezes não é uma pessoa de poder, mas o item terno e gravata tem gente transmite isso e a pessoa dá aquele... Fala, meu Deus do céu, o que eu vou falar com ele, como eu vou me portar, como eu vou me comportar. E isso, quando a gente fala de comunicação, não é só no falar. Porque aí a pessoa esquece até como anda quando chega assim, em certa situação, né? E essa trava, então a gente ensina, parece bobo. Ó, falar sentado é mais confortável do que falar de pé. Confortável, que eu digo, emocionalmente. Para se comunicar melhor, projeção de voz de pé é melhor, porque o diafragma está livre. Então, sentado, por exemplo, o cantor... às vezes o pessoal fala, dá uma palhinha, o cara tá sentado, ele tem mais dificuldade. Eu não conheço tanto assim de fonoaudiologia, mas essas são coisas que a gente e até mesmo o fluxo de ar ali tá mais tranquilo, né? Então na afinação, você tá falando em público, não tem problema você desafinar de vez em quando, mas se você estiver cantando, por exemplo, tem. E aí, você se sente mais seguro, você tá apoiado. Agora, de pé... Às vezes a pessoa está insegura, ela começa a fazer movimentos muito amplos. Olha só, gente, como que incomoda. Eu estou aqui, se eu faço um negócio desse, depois o Luiz acho que vai brigar comigo, mas eu só para o pessoal ver, né? Você pode gesticular, só vai ficar. Isso. E às vezes vai a mão muito lá para baixo. Então uma regra para quem está falando em público e de pé, movimentar as mãos e aqui, ó, da cintura até o pescoço. Não Se você passou a mão aqui, você tem que ter um propósito, você tem que saber. Eu vou falar, ó, o negócio era lá longe, né? Se eu não souber que eu estou fazendo isso, eu imediatamente coloco as pessoas que estão me assistindo em desespero. Porque eu comunico, só que elas não sabem. Esses são processos muito inconscientes. Tá, mas então o que a plateia pensa? Fala, tem alguma coisa errada com ele. Tá meio perdido em alguma coisa. Esquisito. Tem alguma coisa acontecendo. A parte... teórica ali, ou científica, eles não vão saber, mas eles se sentem incomodados com alguma coisa. Sim, exato. E aí perde confiança. Então vamos lá, utilidade, né? Você está falando para empreendedores. Por que falar em público é muito... saber e falar em público não é que você vai falar para audiências, para plateias. Não, é se comunicar. Na verdade, né? A gente fala falar em público, mas é você se comunicar de modo geral. Se você é uma pessoa que tem algum receio para falar com outras pessoas, como que você apresenta a sua empresa, um projeto? Como que você vai para uma negociação? Como que você senta numa mesa de negociação com outras pessoas? Porque isso aí envolve, aí baixa a autoestima. Pessoa que não se comunica bem, ela acaba já ficando mais arredia. E às vezes não é nem que ela é introvertida, porque esse é um erro que as pessoas têm, de achar que o extrovertido... se comunica melhor do que o introvertido. Eu falo isso, agora eu falo com uma experiência própria. Eu falo pro pessoal que eu sou tímido. Eu falo, gente, eu tenho vergonha. Não tem, eu falo, tenho. Só que o quê? Eu uso... Mas não tem mesmo, eu uso essa parte mais extrovertida, eu faço sempre uma brincadeira, uma coisa, pra dar essa quebra de expectativa. Sim. E eu conseguir inserir na conversa e tal. Mas para dar o primeiro passo, tem toda uma preparação antes. Mas olha que legal, né? Tudo isso é muito positivo. Se você não tivesse isso, sua chance de errar seria muito maior. Você ia dar uma relaxadinha, quando de vez em quando você fala, peraí, vamos testar, vamos ver aqui, vamos alinhar, deixa eu me preparar. Então, esse medo, ele é muitíssimo saudável. Se a gente não tivesse medo de altura, um pouquinho, o cara não ia conferir paraquedas direito, ia ficar na beira de prédio. Não tava nem aí, né? Como é o caso do trânsito. Trânsito é importante. Hoje eu tenho um certo receio com o trânsito. Então eu tenho reduzido velocidade, tudo que eu achava. Eu dirijo bem, mas tem um monte de outras pessoas. Eu dirijo por mim, só que as outras pessoas acabam... Né? Então hoje eu preciso dirigir por mim e pelos outros. Para falar em público, apresentações, condução de reuniões. Então a parte mais importante é a preparação, que a maioria não sabe como preparar. Não sabe como fazer um checklist, não sabe fazer aberturas. Às vezes a pessoa está nervosa. Eu venho aqui o entrevistado. Isso, pô, se aconteceu, ai meu Deus. Mas você fala, boa noite, tudo bem? A pessoa começa a falar que, opa, peraí, você precisa fazer uma saudação,
Né? Você fez aqui, não precisa te falar, mas quando eu vou num lugar que eu vejo que a pessoa não tem a experiência que você tem, eu falo, não tem muito não, Marcos. Faz uma edificação, uma chamadinha, ó, eu tô aqui. Às vezes a pessoa começa a conversar do nada. Então são detalhes que são muito importantes e isso você vai aprender ou à força ou fazendo alguma formação, algum curso. Hoje a internet ajuda bastante, tem bastante coisa, mas é legal saber que dá sempre para melhorar. Eu faço curso até hoje. Eu acho super importante, eu gosto também nessa parte de oratória, de falar, eu já venho buscando há algum tempo, você sabe de toda a história. Já fiz um curso de oratória com você, já fiz curso de oratória com o Zé Carlos, que trabalhava com o Eugênio. Sim, o Carturan? O Carturan. Eu já dei treinamento junto com o Carturan. Eu fiz curso com o Carturan lá em São José. Eu fui lá em São José fazer um curso com ele. E eu vejo que as pessoas, não sei se é pelo meio que eu estou hoje, ou as pessoas realmente estão procurando mais aprender a se comunicar ali de alguma forma, né? Tem que aprender, né? Mudou muito. Olha aqui onde nós estamos. A gente vem aqui antes, se quisesse falar para um monte de gente, você tinha que arrumar um lugar grande, chamar, esperar. Hoje não, você coloca aqui e vai. Então a comunicação, ela mudou muito no mundo inteiro, né? A necessidade de se comunicar. Aí a pessoa fala assim, eu não vou fazer curso para aprender a falar, porque eu não sou professor, não sou palestrante, não sou treinador, não tenho programas de entrevista. Então, para quê? Porque você precisa conversar com as pessoas que estão ao seu lado. Simples assim. Você precisa fazer uma reunião de vez em quando. Você precisa saber falar de você. Quantas pessoas, eu acho que quantificado você não vai ter, mas nessa sua jornada de formações, quantas pessoas já chegou no Marcos e falou, Marcos, eu perdi uma oportunidade de emprego, eu perdi ou uma viagem, ou na empresa de ser promovido, porque eu não conseguia me comunicar? Eu vou falar um número baixo para não incorrer no risco de errar. Pelo menos que eu já vi em 30 anos de carreira, para ter certeza, é muito mais do que isso. Mas brincando, umas 15 mil. Brincando, umas 15 mil. Eu pensei que ele ia falar umas 1.000 pessoas. Não, vixe, eu sou da hora. Hoje eu ouvi, porque todo dia eu ouço de muita gente. E tem hora que você está falando para 150 pessoas. Aí um começa a relatar o outro, então assim, é muita gente mesmo. Se você perguntar, o pessoal que estiver assistindo aí, se você tiver com mais de 3 pessoas em casa ou no trabalho, onde você estiver, pergunta aí do lado, você vai ver, vai ter uma história. Você já vai começar a ter esse número. Vai ter uma história, vai ter muita gente, mas muita gente. Eu estou falando, eu sou empresário também, poxa, desde os meus 22, eu estou com 53, então nós vão 31 anos só trabalhando com gente, todo canto. Eu já vi... Tem que tomar cuidado aqui, porque eu tenho que ser ético, né? Porque eu atendi muita gente. Mas eu já vi, por exemplo, empresários, pessoas que tinham grandes oportunidades, deixar de fechar O cara já estava bem, porque também era bom no que fazia, mas deixava de fechar um negócio melhor depois, porque não sabia se comunicar. E saber se comunicar é você saber a hora de calar, escutar, você saber a hora de... Por exemplo, nós dois aqui, nós temos timbre de voz expansivo e alto. Então, os dois falando alto não tem problema, mas se você falasse um pouco mais baixo, eu ia ter que modular um pouco minha voz aqui. E dependendo da plateia e do assunto que eu estiver falando, eu vou falar com toda a empolgação do mundo. Né? Então, assim, a gente ensina as pessoas até a usar metáforas, a contar histórias, isso dentro de eventos. Ensina dar feedback, ensina preparar a comunicação, mas antes de tudo... Antes da comunicação em si, só para vocês terem uma ideia, é importante as pessoas saberem disso. Se vocês não tivessem com tudo preparado aqui, a gente não ia nem estar fazendo isso. Pronto. A gente está aqui conversando. Aqui a gente está no durante. Depois que acabar, vai ter o pós. Vai ter o pós. A venda, você tem o pré-venda, a venda em si e o pós-venda. Comunicação é a mesma coisa. Você tem a pré-comunicação. A grande maioria das pessoas tem dificuldade que elas não fazem pré-comunicação. Elas não perguntam para quem elas vão falar, muitas vezes vão falar para alguém que elas não sabem. O cara vai falar com uma empresa, vai fazer uma reunião, ele não... Hoje tem tudo na internet. É fácil, né? Eu lembro quando eu comecei nisso, eu ia fazer uma reunião, eu ficava ligando, oi, eu vou ter uma reunião na empresa, pode me falar com quem eu vou falar? Como que é a pessoa? Vocês trabalham com o que aí? Que ramo? É multinacional? Hoje você entra na internet, tem tudo.
Agora, de plateia, você também consegue pesquisar. Eu perguntei para você, para quem que nós vamos falar? Quem que é o nosso público? Tá, agora, e você? Como você vai se sentir? Você prepara isso? Peraí, eu vou estar lá com o Luciano, qual que é o cenário, onde eu vou estar, e se tiver calor, e se tiver frio, e se ele me fizer uma pergunta que eu não saiba responder ou que eu tenha dúvida, como que eu vou me posicionar? Como que eu reajo? Queria perguntar para a pessoa, como que você reage? O que que faz você ficar com medo? O que quando você está falando, quando você vê, você está falando, você está tranquilão num lugar contando uma história, daqui a pouco chega uma pessoa ali... Tem aquelas pessoas que te travam, né? Não, e tem o pessoal... e aí as pessoas até desculpa, né? E falam assim, mas o cara veio para me quebrar as pernas. Você tem que estar preparado, você tem que saber, senão não... Ó, semana passada eu entrevistei aqui meu pai. Mas eu conheço seu pai. E por incrível que pareça, até hoje é difícil. Porque é figura de poder, É difícil ali eu conversar. Você fala, pô, mas qual a entrevista mais difícil que você já fez? Tinha sido meu pai até o momento, mas foi com a minha mãe. Olha. A mais difícil foi com a minha mãe. De conversar com ela, de perguntar as coisas. Não sei se é receio, é medo, o que bate, mas foi a mais difícil até hoje. Eu não tive a oportunidade de atuar profissionalmente com meu pai e com a minha mãe, mas eu entendo perfeitamente o que você está falando. Por conta do respeito, e também era uma outra época, né? Meu pai e minha mãe já não são mais vivos. E isso de forma nenhuma desmerecendo os outros convidados. Claro. Mas é mais a ligação que tem mesmo, né? Com a pessoa ali. Esse vínculo, então, dá esse medinho, né? Agora, nessa linha, treinamentos que você já fez, Luiz já fez, várias pessoas já passaram por treinamento com a gente. Para mim, quando meus filhos estão... Eles já fizeram muito. Eles fizeram, acho que tudo que eu faço, meus filhos geralmente participam. Eu fiquei tão feliz que a Camila, que agora tem 17, vai fazer 18, vai poder começar a participar. Esses dias ela foi participar de uma entrevista já de jovem aprendiz de emprego, entrevista de emprego, numa grande empresa. Ela conseguiu, cara, se estiver vendo aí, parabéns de novo. E ela falou assim, eu me saí tão bem falando... Aí na hora eu segurei, ela não sabe, eu tô falando em público. Aí, ó, ela vem e me manda essa, a gente tá conversando, ela fala assim, pai, me saí tão bem lá, tudo articulado, me senti você. Falei, putz, eu me emocionei até agora. Acertei. Acertei. Isso, falei, caramba. Então, assim, e eu vejo, todos são encaminhados, né, meus filhos, graças a Deus, todos já estão aí com as suas carreiras acontecendo, com as suas famílias, 2 são casados, você conhece muito bem o Wesley e o Vini, a Isabela é noiva e a Ká tá começando aí agora ainda, né? Já tem namorado, tudo. Então a gente pensa muito nisso dos filhos formados, a gente pensa em relacionamento, pensa em mercado e tem que pensar, pelo menos eu penso, espero que as outras pessoas pensem também, como que é a qualidade de vida, saúde mental, emocional, né? Então, aí eu queria usar esse termo, eu acertei, porque eu vejo eles e falo, caramba, acertei. Porque, graças a Deus, assim, são um privilégio, um presente. Mas, voltando para o assunto inicial, me dá um nervosismo quando eles... Até porque eu tenho um treinamento que eu faço que tem um componente emocional muito forte, né? Então, você vê... E, assim, também garante para as pessoas que o que a gente faz é muito responsável. E eu não colocaria meu filho num lugar que eu achasse que tivesse 1% de risco. De risco, né? De toda a segurança dos treinamentos e todos os processos. Né? Marcos, hoje eu vejo, pra mim, assim, desde o círculo que eu vivo hoje, claro, a gente tem várias referências, mas eu tiro um excelente orador, eu tiro pro meu pai. Você conhece muito bem, eu tiro pelo meu pai, um excelente... Fez formação, fez muitos cursos, treina praticamente todos os dias, tá na ativa, na prática. As pessoas, tem aquela pessoa que nasce com o dom da oratória e ela vai aperfeiçoando, e tem aquela assim que você vê, meu Deus do céu, não sabe falar o nome, e com o treino ela consegue ficar muito boa na oratória. Você acha que a oratória ela é treinável e a pessoa também pode nascer com o dom da oratória? A pessoa pode nascer com uma facilidade, né? Então, os fatores, eu quero até fazer um ajuste. Você falou assim, eu falo que eu sou tímido. É melhor você falar que é introvertido. Não quero te corrigir aqui. Ótimo. Gente, eu sou introvertido. Coloca aqui pra mim, gato, pra todo mundo ver aqui, ó. Gente, eu sou introvertido. Agora viu? coloca pra mim aqui, pareça. por favor. Coloca aqui em mim, por favor.
Ele tava mentindo, que ele não é introvertido nada. Não. Mas é assim, porque a timidez é tido como uma doença, é um distúrbio. E aí você não tem mesmo. Essa introversão, que é essa condição de querer ficar mais na sua, escutar antes, isso daí é até um item de sabedoria. Mas eu diria mesmo, sem fazer teste nenhum, que você não é. O cara que é introvertido, ele é muito mais na dele, é o último, ele fala quando perguntado, né? O tímido, ele já tem um medo. Entendeu? Então, e aí, respondendo a sua pergunta, tem o fator de extroversão. Então, assim, ó, extroversão, para fora. O extrovertido, ele tá falando aqui pensando na consequência disso pro que tá lá. O introvertido, ele tá falando e tá pensando nisso nele, lá dentro. Né? Introvertido. Então eu vou ter que mudar. Eu sou extrovertido mesmo. Você é extrovertido, só que você é cauteloso. Olha que bonito. Ó, que chique. Tá, vai mesmo, fala só. Você é cauteloso. Não, isso é legal. Eu, às vezes, eu me pego. Eu tô ao vivo toda hora. Todos os dias, sem exceção, eu tô falando. Até fim de semana, que às vezes, se eu tiver tempo livre, eu vou num happy hour com um amigo, quando vê, tá falando. E aí, eu falo para as pessoas, como você está ao vivo o tempo inteiro, o Jô Soares falava isso, dá um crédito para quem está ao vivo, né? Hoje nós estamos com vontade de falar uma besteira que até agora não deu nada para cortar, né? Então, sabe o que é gravar. Mas depois, qualquer coisa, essa parte que eu falei que você mentiu aí, o Luiz vai cortar depois. Mas aí, olha só. Então, quem está ao vivo o tempo inteiro, você está muito suscetível a errar, porque até na dicção, falar uma palavra e não perceber que falou errado, você tem que ter um nível de concentração. Você aqui, olha o seu trabalho, eu estou falando, você está pensando aí, agora eu vou ter que fazer uma pergunta para ele. Né? E aí você está fazendo a pergunta, e quando você está falando, eu estou pensando, eu vou ter que responder. Todo mundo sabe que, né, isso não é segredo para ninguém. Só que aí, então o extrovertido, por lidar mais com o que está ali fora, tem uma certa vantagem, se a gente fosse falar, não é um dom, mas uma certa vantagem na comunicação. Porque ela tem mais facilidade de mostrar o corpo. A pessoa que não está bem com o corpo, você ficar pensando o que estão pensando na minha barriga, você não consegue se comunicar. Quem estava falando dos medos lá das causas, se sentir sozinho, agora eu vou voltar lá. Volta lá. Tá vendo que é comunicação? Se sentir sozinho, não aceitação do corpo e, às vezes, algum trauma de infância. Aí, trauma de infância tem um monte de razão. Cala a boca, risadas, trotes. Se expor ali na escola e o pessoal ri. Isso, muito, né? Os pais são mestres em... nós, pais, né? Somos traumatizar os filhos. Traumatizar, né? Depois eu conto essa história, só para não perder aquele outro raciocínio. Então, eu diria assim, o extrovertido tem uma certa vantagem. Agora, qual que é a boa notícia para todo mundo? Que qualquer pessoa pode aprender a falar em público. Tem uma história muito legal que a gente conta nos cursos de um orador, o maior orador da antiga Grécia, acho que é Demóstenes o nome dele. Ele era gago. Então, uma pessoa, a psicologia hoje já explica que a pessoa que tem gagueira é por fatores psicológicos, não são fatores articulares. Então, a pessoa vai no fonoaudiólogo, tem várias práticas para melhorar a desenvoltura e não gaguejar, mas ela tem que resolver uma questão psicológica. É mais terapêutica. É terapêutico, isso, não é fisioterapêutico, é psicoterapêutico. E pode se deixar, tanto que é simples, qualquer pessoa que seja gaga, faz esse teste se você for gago, pega uma música que você gosta e começa a cantar, você vai ver que você não gagueja cantando. Você está solto, você já sabe o que vai falar, não tem um pouquinho de ansiedade que vem na pessoa gaga. Bom, Hélio Gomes é gago. Então, ainda bem que você falou que aí me permite, viu? Pode falar. E esse é um fator de mérito. Que é um fator de mérito. A gagueira é só uma característica, né? Igual a sua barba, o seu cabelo, a minha falta de cabelo, a minha barriga, o seu... É só uma característica das pessoas. Infelizmente, nós estamos num mundo e num país que, né, julgamento, né, muito. Às vezes o cara tem voz de radialista, às vezes a voz é igual a minha e se vira. Né? Desculpa, bati aqui, né? É uma experiência. E aí, o extrovertido, então, ele vai ter um pouquinho mais de vantagem, o introvertido vai ter que se esforçar mais. E aí, como fez Demóstenes na antiga Grécia, ele era gago e ele tinha certo controle, mas ele não conseguia desenvolver. O que ele fez? Ele começou a pegar pedrinhas e colocar obstáculos. Então ele aumentava o obstáculo e tentava falar com pedrinhas, era muito difícil.
E quando ele tirava as pedrinhas, ele tinha mais facilidade de falar e falava fluentemente. Daí surgiu uma técnica que a gente não pede para as pessoas colocarem pedrinhas, isso os fonoaudiólogos usam muito também, para treinar com um lápis ou uma caneta. Uma caneta. Né? E você tem o obstáculo, então você tenta ler, tenta falar o seu discurso com a caneta ou com o lápis. Quando você tira, né? Esse é o princípio. Sua dicção ali fica mais livre, né? Mais fluida. Porque, inclusive, tem todo um fator muscular mesmo, né? Na boca, então acaba melhorando. Resumo. Qualquer pessoa consegue aprender para falar em público, tem que começar. Por isso que eu falo para você, repetindo lá do começo. A gente inicia o curso falando do medo. Autoconhecimento. Você precisa saber o que te gera medo, entender, colocar isso no lugar, na caixinha adequada, porque o medo ele funciona como se fosse pop-up, sabe, no computador? Começa a pipocar. E aí, do nada, quer te proteger. Se você sabe o que é aquilo, você fala, opa, peraí, vai lá para o lugar adequado, arquiva, quando for necessário eu te chamo aqui de volta e aí vai adiante, entendeu? Acho que você acredita que a primeira barreira para a pessoa falar ali também é a falta de conhecimento do assunto? Se for uma venda, se for alguma coisa. Isso é uma das travas das pessoas, de não conhecer o suficiente do que ela vai falar, ou até mesmo conhecer, mas falar assim, se alguém da plateia ou do público ali sabe mais que eu e faz uma pergunta que eu não sei. Exatamente, a gente ensina tudo isso. Aliás, o Douglas estava até no evento que eu fiz na Associação Comercial, que a gente falou disso. Como que você vai vender algo? Eu dei até um exemplo, foi até com ele, que ele tem esse cabelo aí todo transado. Eu falei assim, imagina se você chegasse na minha loja e eu falasse assim, que tipo que é seu sangue? Daí ele falou, sei lá, tipo, O positivo. Eu falava assim, então não leva esse shampoo não, tem esse outro aqui, que esse é feito pro seu tipo de sangue. Eu falo, meu Deus, o cara conhece muito, não é? Aí que é o princípio do gatilho da autoridade. Então tem vários gatilhos mentais, que nem tá muito no assunto hoje. Não, mas pode ir falando. Os cursos que você precisa saber despertar esses gatilhos, o interesse, você precisa saber gerar expectativa, precisa saber gerar interesse nas pessoas, tudo. E, de novo, não é só em palestra, curso, treinamento. Você está numa negociação, você vai expor algo e fala, daqui a pouco eu vou te falar um negócio aqui que vai resolver esse problema. O cara fica assim para você, ele não vai... Agora, de onde que você tira isso? Você tem que preparar antes. Então, quando chegar lá, eu vou conversar com o Lucian. O Lucian, ele gosta de podcast. Ele é um cara que está na mídia aí e tal. Então, talvez se eu for falar de Fórmula 1, interesse para ele. Não sei, que eu não tenho essa informação. Mas se eu for falar para ele, talvez, de alguns efeitos da evolução do rádio para a internet, ele vai falar, opa, então, isso vem lá na preparação, na pré-comunicação. Não é? Então, você tinha feito uma pergunta a respeito da pessoa saber o conteúdo ou não. Não tem como saber tudo. Aí tem estratégia. Por exemplo, eu venho aqui e se você fizer uma pergunta que eu não saiba responder, eu sou muito tranquilo para falar, Luciano, essa daí eu não cheguei nisso aí, não vi ainda não. Qual a informação que você tem a respeito? Ou então, aquela velha que eu não gosto muito disso, mas não é errado, a pessoa fala, se é um professor de um curso, né, regular, na próxima aula eu trago, vou pesquisar e trago. Hoje, por que isso já dificulta? Porque o cara tá com o Google, com o GPT tá aberto ali, né? Não, toda hora eu tô dando curso, o pessoal, eu já vejo. A pessoa tá ali, daqui a pouco ela... Agora, o que é bom? Não tem mais bobo no mundo, Luciano. Não tem mais... Os charlatões estão caindo, né? Não tem. Não, se tiver, por quê? Eu lembro quando eu era menino, eu tinha parente em Campinas, tinha parente na Barra Bonita, em Pirajuí. E Pirajuí é uma cidadezinha do interior lá, acho que é noroeste, subindo pro noroeste de São Paulo. E aí eu lembro que uma vez um primo meu falou assim, onde você mora? Eu falei, moro em São Paulo. E na época eu trabalhava no Banco Itaú. Eu tinha já uns 15, 16 anos. E aí ele falou assim, você conhece a Avenida Paulista? E nessa época eu estava trabalhando na Paulista. Eu falei, não, eu trabalho na Paulista. Eu vou para outro dia. A impressão que eu tive é que ele queria pegar em mim. Porque eu virei uma atração. Eu conheci a Avenida Paulista. Não, você sabe o que eu lembro? Eu só tenho 53. Mas quando eu era menino, os meus primos, o Décio, que mora no Canadá, sempre me assiste, é capaz dele assistir mesmo lá do Canadá, que a gente vai chamar. O Décio veio depois, se ele estiver assistindo, comenta aí. Ou o Décio, ou o Alexandre, ou a Lila, os irmãos aí, que vieram para Morato, eu já morava em Morato, e aí nós fomos com eles
para a Estação da Luz não tinha barra funda nova, era só aquela barra funda antiga, para andar de escada rolante. Nós pegamos o trem, saiu daqui e fomos lá para a Luz para andar de escada rolante. É sério isso. Caramba! Então, olha só, e aí nessa época que eu fui para Piradinho e falei que era de São Paulo e que eu ia na polícia, ficaram tudo assim, se eu falasse qualquer coisa, as pessoas não acreditavam. Por quê? Tinha muito uma parvidez, uma inocência das pessoas em relação à informação. Não tinha, a informação não circulava assim, igual é hoje. Então você falava uma coisa, é o cara de São Paulo, hoje não tem. Eu lembro que eu dei muito treinamento na Argentina, na Colômbia, chegava lá e falava, no Brasil é assim. Hoje mesmo não dá para você falar, eu sempre falei a verdade, mas você falar, a pessoa já vão pesquisar. Dá um Google ali rapidinho, né? Então isso é muito legal, dar poder para as pessoas que são honestas e tiram tanto do poder das pessoas que ludibriam, porque sempre vai ter, né? A pessoa vai dar, a gente vê golpes agora, você vê a modernidade, um monte de coisa que vai mudando ajudar, o tipo de golpe, né? E a pessoa vai inventando um golpe, você fala, mas meu Deus, né? Inventa uma tecnologia que é para ajudar a gente, mas daqui a pouco a pessoa tá usando para golpe. Marcos, tem mais algumas boas perguntas. Vontade, estou me preparando aqui. Pergunta que eu saiba. Nosso, com certeza, sabe? Deixa eu falar só dos nossos parceiros e a gente já volta. Joia, tá bom? Beleza. Meninas e meninos, devo falar para vocês da Biodic Clínica de Estética. Ô Gato, sabe o que eu fiquei sabendo hoje? O quê? Que o preenchimento de glúteo, o resultado é na hora. Eita, já sai de lá com o bumbum já empinado. Não, já sai com o bumbum empinado. E aí você fica me zoando aqui. Ô, gente, vocês estão acompanhando aí? Vocês ficam falando que... Toda vez que eu falo da Biodink, ele fica falando, o Luciano vai fazer preenchimento de glúteo. Vai fazer preenchimento de glúteo. Eu coloquei um story falando da Biodink. Qual o comentário que veio? Já fez o preenchimento de glúteo. É isso aí, meninos. Lá da Biodink tem um procedimento que chama preenchimento de glúteo, que você já sai na hora com o resultado. Então acompanha aqui no Quebrada, que muito em breve iremos lá fazer um vídeo, viu, Gato? Sim. Não que eu irei fazer o preenchimento de glúteo, mas... Ufa, né? Mas vamos explicar para vocês aí como que funciona, os procedimentos, tempos de repouso, como que é sair de lá já com um bumbum na nuca, como dizem por aí, tá? Fora isso, tem outros procedimentos lá na Biodink também. Então, toda a parte de Botox ali tá com preço 3 regiões por R$ 69,90 em 10 vezes, tá? 10 vezes de R$ 69,90. Também tem preenchimento labial, tem preenchimento de mandíbula, tem bichectomia, que mais? Bigode chinês, pezinho de galinha para ficar ainda mais bonito e bonita. Tem limpeza de pele que eu fiz, limpeza de pele, rejuvenesci. Ó, microagulhamento, tá bonito, tá chique, hein, gato? Ó, microagulhamento que é para ativação do colágeno e ficar com a pele mais durinha também. E a depilação, gente, depilação masculina e feminina. Então você pode estar ali na Clínica de Estética Biodink ou através do QR Code que está aqui na tela, ó, você já fala com as meninas, elas passam todos os procedimentos, formas de pagamento, horário para vocês também. Se você quiser ir direto, fica ali na Rua Tupi, número 32, que é um pouquinho mais antigo de morar, tá ali na Rua da Antiga Gruta, Marcos. Lembra da Antiga Gruta? Então fica bem pertinho, tá? Então acompanha também aqui nas redes sociais, ó, biodink.Francisco Morato, que tem um monte de coisa bacana lá para vocês fazerem e ficar ainda mais bonito e ainda mais bonita. Um parênteses aqui, a clínica é rosa, mas atende homens também, tá? Então, homens, parem de preconceito. Tem muito homem que tá indo lá, mas escondidinho, Marcos. O pessoal vai lá na calada da noite, ou vai cedinho lá com vergonha, com timidez. Mas, ó, deixa isso de lado, porque quanto mais o homem se cuida, melhora a sua autoestima, a sua confiança. E, claro, fica mais bonito aí pra quem tá solteiro e ir atrás de uma gatinha aí, certo? É isso aí. Fechou. Então, ó, acompanha a Biodink. Você aí que tem um negócio na sua casa, precisa de uma internet de qualidade, Hiperlink Internet Banda Larga é a internet que você precisa, com altas taxas de upload, download, megabytes e tudo mais. O gato dá risada quando eu falo megabytes. Então, tudo que você precisa aí, ó, você pode encontrar nesse QR Code aqui, os preços e os pacotes que eles oferecem para vocês, internet de qualidade a partir de R$ 59,90, tá? Também segue o Instagram aqui, ó, hiperlink.internet.
já vou ressaltar para vocês que não é em todos os bairros ainda que tem acesso aqui de Morato. Da ponte para cá, da ponte para o centro, né? Vou dizer, todos os bairros já são atendidos. Da ponte para lá, a parte do Rosas, do Vassoura já tá, da Vila Guilherme já está chegando. Então, acompanha lá nesse QR Code aqui, você consegue ver os bairros que eles já estão atendendo também. E é bom, de verdade, não é? E não é média não, Marcos. Aqui, ó, estamos com eles aqui, vai fazer 3 anos. Nunca tivemos um problema de internet. De verdade mesmo, é boa. Então, ó, o Marcos também atesta a Hiperlink aí que é boa. Tentando lembrar o nome do rapaz, né? Lucas. O Lucas. O Lucas. Vamos lá? Quero falar para vocês também da Green Embalagens Descartáveis. O que você precisa de embalagem, descartáveis, produto de limpeza e higiene, tanto no atacado quanto no varejo, você pode encontrar lá na Green Embalagens e Descartáveis, tá? Morato, Franco, Caieiras, Campo Limpo, Perus, Mariporã, eles fazem a entrega aí para você. QR Code tá na tela, desse ladinho aqui. QR Code está na tela para você acessar, receber um catálogo com todos os produtos que eles oferecem. Se você aqui de Morato quiser ir direto lá na loja, só tá indo ali na rua Virgílio Martins de Oliveira, número 511, no centro de Francisco Morato, que você vai ser muito bem atendido por todo mundo lá, pela Claudete, pelo Márcio, pela Tatá, e você vai encontrar o que você precisa com um preço justo. Então, ó, segue no Instagram, green.embalagens, e pode fazer seu pedido no QR Code aqui na telinha. E para fechar esse primeiro bloco, o copo tá lá, pega o copinho para nós lá. Ó, Adega Central Morato, o que você precisa de bebida para sua casa ou para o seu negócio também, que eles vendem também no atacado, você encontra lá na Adega também com um preço justo e no QR Code que tá aqui na tela. Ó. Se sua festa tá ficando xoxa, tá acabando a bebida, é só pedir que elas estão fazendo a entrega até as 3 horas da manhã, tá? Acompanha aqui através do Instagram, ó, Adega Central _ Morato, e dá essa moral para as meninas lá, porque o Instagram tá com a nova regra que você só pode fazer live se tiver mais de 1.000 seguidores. Olha. E elas estão quase batendo os 1.000 seguidores lá. Quando bater os 1.000, vai ter sorteio de roupas ali da modinha da Jaque, vai ter sorteio de extensão de unha lá da Nayane Unhas, e também vai ganhar um copão que o Douglas esqueceu de pegar, o copo da Adega. Então, se você comprou você acabei de pedir pra ele. Ele foi, mas trouxe outro copo. Ele foi e voltou sem copo. Você, da compra de um combo, você ganha um copo personalizado da Adega, tá bom? Um copo térmico personalizado, bem bonitinho, com abridor de lata aqui da Adega Central Morato. Então, acompanhe o perfil das meninas lá e faça seu pedido também no QR Code que tá aqui na tela. TDAH bateu agora. Muito. Ai. Dá risada, né, cara? Eu vou ter que falar disso daí, porque é comunicação. Pode né? falar, mano. Ó, pessoal. A gente fica ouvindo aqui. Comunicação é isso, né? Porque você pediu um copo, ele foi lá e ele voltou com um copo. Então alguma coisa falhou. Ou ele não sabia qual copo era. Ou eu falei errado, né? Eu só estimei que ele estava com um copo, não era esse daí. Mas, aí o apresentador, olha o que ele faz com o entrevistado, né? Nem sei se pode mais de apresentador. A gente só tá o entrevistador, o líder do podcast, tentando... Aí... Você vem e fala negócio lá de estética que eu nem vou repetir. Hiperlink? Não, eu não posso comentar nada. O que eu vou comentar? É só a dica, eu só resolvi falar para vocês verem como é importante você pensar na comunicação, você ter preparo. Então, caso eu fosse comentar, eu falar, não precisa aí que você não precisa fazer o preenchimento. Né? Depois o Luiz ia pesar na minha cabeça. Já ia falar, mas como você sabe que ele não precisa fazer? Tá vendo, gente? Comunicação é tudo. E até mesmo, né? Às vezes a gente fica tão pilhado, é tanta informação, tanta coisa, que acaba soltando mesmo, né? Não, e, por exemplo, a pessoa, no direito, um advogado que vai para júri, ele precisa conhecer comunicação para, inclusive, influenciar e atingir um objetivo, que é a absolvição ou condenação, por exemplo, e aí ele vai usar todos os seus argumentos. Quem tiver, não é lógico que às vezes a justiça é feita, mas raramente
vai ganhar quem se comunicar melhor. Na discussão em casa, vai ganhar quem se comunicar melhor, quem souber respirar, quem souber escutar mais. Então, às vezes as pessoas pensam, se comunicar é só, então, saber postar a voz, é só saber de entonação, dicção, gesto. Não, essa é a parte mais fácil, para falar a verdade. Eu assisti um documentário, ele é baseado no livro do Daniel Carnegie. Dale Carnegie. Com fazer amigos e influenciar pessoas. Isso. Tem uma série que chama Como Montar uma Seita, que é baseado nesse livro. E ele fala justamente daquelas... Vou colocar como... Eles falam religião ali, ou vou colocar como seita, que é aquela lavagem cerebral, que é coisas absurdas. Mas as pessoas montaram isso através da comunicação, da persuasão. E até mesmo quando a gente fala persuasão, o pessoal acaba levando ali que você está querendo enrolar outra pessoa, né? E não é. Tem a persuasão positiva e negativa. O momento, se eu tô aqui, eu quero te convencer a ir numa festa comigo, eu vou ter que te persuadir. Quer dizer que eu vou te prejudicar. Eu tô achando que a festa vai ser legal para você, vai ser legal para mim ter você lá também. Então você vai persuadir. Quando você faz uma persuasão positiva, geralmente venda, né? E a venda não é só te dar um produto, pegar dinheiro, mas é vender uma ideia. Tudo isso tem a ver com persuasão. Então as pessoas confundem. Tem a persuasão negativa, que a ideia é ludibriar. É enganar. Então tem que se fazer sempre essa... Você tem que ser persuasivo. Você tem que saber a comunicação para persuadir. Por exemplo, você pode usar a persuasão para conquistar uma pessoa. Você pode usar numa entrevista de emprego. Você vai ter que persuadir o entrevistador a entender que você é o melhor candidato. E isso vai fazer com que você entregue depois. Né? Então eu sempre falo assim, às vezes tem empresa, a gente faz muito briefing. O que é o briefing? Você vai numa empresa e ela fala, eu estou com essas necessidades aqui, como que você me atende? Então eu falo, esses dias mesmo, uma pessoa que até você conhece, depois eu falo no bastidor, que eu não pedi permissão para falar o nome aqui em público, e aí ele falou assim, eu preciso de um treinamento para o pessoal aqui. Você tem alguma coisa sobre encantamento de clientes? Eu falei, eu tenho um curso que chama Como Encantar Clientes, que é baseado na estratégia Disney. Meu filho trabalhou na Disney, morou dentro da Disney, eu tenho todas as apostilas da Universidade Disney, e quando eu fui para lá, eu fiz o curso. Então hoje eu tenho habilitação para dar o curso baseado lá, né? Você usa o nome Disney porque é o nome mais forte do mundo em questão de atendimento, é a maior marca do mundo, né? Não é ligado à Disney, né? Tá? É uma coisa que eu faço no CAD e reproduzo coisas que eu aprendi lá, então é totalmente tranquilo de fazer. Mas olha só que interessante. Eu falei uma coisa que já vou te dar uma dica aqui, se você contratando o curso, não, eu falei, vocês precisam escutar. Escuta o cliente quando chega, escuta a queixa, evita ficar dando... É legal você dar uma satisfação, mas não dá desculpa. Se compromete a resolver. Então, tudo isso é comunicação. De novo, comunicação, é óbvio, falar em público, com a internet. Às vezes a pessoa fala, eu não vou para a internet porque... Quem consegue falar um oi na internet ali já está um passo na frente. Eu acho que até a forma da comunicação, ela vem mudando também um pouquinho, porque antigamente quem fazia um curso de oratória era que realmente ou ia ser palestrante, ou ia dar algum treinamento, alguma coisa desse. Hoje não. Vou pegar para a parte do empreendedorismo. Muitas meninas, elas são a cara do negócio. E elas que já fazem o pitch de venda ali na internet, elas que já apresentam o seu negócio. Então a comunicação para um stories não é a mesma comunicação de um palco. É totalmente diferente. E assim, isso deu uma certa liberdade pra gente, né? Eu lembro, não sei, isso estudando, eu não... Já era o William Bonner, eu já assistia TV, que eu assisto o jornal desde a época do Cid Moreira, mas isso eu não vi de fato ao vivo, mas estudando comunicação, que uma vez deu uma repercussão nos jornais, porque o William Bonner estava apresentando o jornal e caiu uma caneta, um negócio assim. Cai caneta no Jornal Nacional. Que era inconcebível, né? Então hoje, essa coisa do jornalista, na faculdade de jornalismo deve ensinar isso, que pode ser complicado ficar emitindo opinião. O Boris Casoy que começou com isso, né? E hoje tem jornalista que faz isso muito bem, tem jornalista também que acaba, né? Se não tem experiência, tem que tomar muito cuidado. Mas está mais leve. Então hoje você caiu um negócio aqui, não tem problema. Às vezes a pessoa tá fazendo live lá, caiu o celular, comigo já aconteceu. De cair, falei, gente, caiu aqui, coloca aqui e boa.
Então, nesse sentido, se as pessoas conseguirem entender, mas de novo, tem o fator emocional, né? Resolveu essa primeira parte, aí é preparação, né? Mas tem muita coisa. Quem mexe com equipamento tem que preparar. Aí a gente tem o próprio equipamento, como você fala, a pessoa que é o produto é muito complicado, porque às vezes você emite opinião, você pode cair em contradição. Então tem que tomar esses cuidados, né? Mas hoje, dentro do negócio, o dono do negócio, para ele se comunicar com a equipe, nem vou falar, ele vai ser a cara do negócio. Ele tem uma equipe, ele quer se comunicar com a equipe. Quais pontos que eles devem se atentar e quais pontos importantes, assim, que, você tem que fazer isso, que isso é importante para você? Primeira coisa, ele está conectado com a equipe para que entendam o que ele quer, né? Então, como que se conecta? A gente ensina isso nos cursos, como estabelecer rapport, que é empatia. Aí ele tem as estratégias de rapport. Escuta, a gente fala de uma forma até equivocada, os livros trazem escuta ativa, mas não tem escuta não ativa, né? Toda escuta é ativa, né? Mas é redundante, mas enfim. Então, escutar, prestar atenção de fato, conhecer as pessoas, ter uma certa proximidade, não necessariamente ter intimidade, mas saber da vida das pessoas um tanto que não seja invasivo, que é muito legal. Você está com a equipe, você quer trazer a pessoa para um projeto, e antes do projeto falar, Luciano, a gente tem um projeto aqui que a gente vai mudar a cara do podcast, a gente quer atingir esse público, então a gente vai fazer essas autorizações aqui. Só que antes de eu chegar nisso, eu falo assim, e aí, tá tudo bem? Como que tá seu filho? Tá indo bem na aula de futebol? Como que tá o aspecto da sua vida? Se a pessoa, entendeu? A partir daí, conectou, a pessoa, ela vai abrir, né, as linhas de comunicação, que são nada mais, nada menos do que os próprios sentidos. E aí tem que saber ler isso. Então tem uma técnica que a gente chama que é a leitura de MCRIS, que é MCRIs, Manifestações Comportamentais de Representação Interna. Então, por exemplo, quando você estava falando aqui comigo, e eu tô numa empatia muito forte aqui com você, e eu me percebo, e você fez assim para frente, ó. Quando eu percebi, o meu corpo tava indo pra junto. frente. Então a gente vai toda hora, assim, né? A gente já tem uma conexão, um respeito mútuo, então dificilmente a gente se atropela aqui, porque às vezes vem uma pessoa aqui que... Aliás, eu não sei o que. Agora eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Só vou finalizar essa parte Pode. aqui que é relacionada a isso. Então, a pessoa, se ela estiver conectada com a equipe, ela começa a comunicar sem falar. As pessoas começam a perceber. Na família, às vezes, você sabe, só de olhar, o filho já sabe o que é para fazer. Só de olhar. Então, a equipe consegue chegar nesse nível. Vou fazer a pergunta. Já aconteceu de você ver uma pessoa e falar, nossa, essa pessoa aí seria legal dar entrevista. Aí você vai lá empolgar, cara, você tem um case aqui, vamos lá. E o cara fala, público pra mim, não precisa falar o nome. Não foi nenhuma nem duas vezes. Foram muitas, muitas e muitas vezes. Você fala, essa pessoa vem aqui, eu tenho certeza que vai ser... Não fala assim de alcance, mas assim, de conteúdo legal, mesmo. Né? Que a pessoa tem uma história legal. Você vê que você conversa, uma pessoa inteligente. Sim. Só que na hora que você chama, a pessoa trava. E às vezes, quantos professores, né? Se todo mundo for lembrar de época de escola, quantos professores a gente teve que eram geniais, que a gente falava, nossa, como esse cara pensa, como ele aprendeu isso. Mas na hora de comunicar, sentava, o professor do canto da mesa, né? Uhum. Sentava lá no canto da mesa e não mexia sequer um braço, assim. Blá, 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 blá. Que a gente fala que é a pessoa que tem uma preferência mais auditiva, a gente sempre explica tudo isso. Então, essa pessoa, ela aprende bem assim, né? Quando eu tô dando aula na universidade, o pessoal chega e fala, pode gravar aula? Aí, às vezes, antes tinha até aqueles gravadorzinhos que eram uns sticks, assim, uns bastões. Agora é só celular. MP3, né? E agora é só celular. Aí eu pergunto, mas vocês vão escutar isso? E tem gente que escuta alto de novo. Falo, meu Deus, eu tô dando aula aqui das 8 da manhã às 5 da tarde, o cara grava tudinho. E depois ouve. Então, aí vai que a gente fala de preferência de aprendizagem, são os canais sensoriais. Então, você vai falar para pessoas, às vezes, que fala mais baixo, você vai ter que conectar, tem gente que prefere se emocionar. Eu trabalho muito com histórias, eu ensino as pessoas a contarem história. Então, se você abrir um evento contando uma metáfora forte... Eu quero fazer esse curso aí. Entendeu? É muito legal. Por quê?
vou dar até uma dica, né? Porque não é que todo mundo tem que fazer o curso. Se todo mundo fizer o curso, melhor para todo mundo, não só para mim, para todo mundo que fizer. Mas enquanto não fizer, não deixa antes de começar um evento, todo mundo parece um velório, deixa tocar uma musiquinha ambiente, passa um vídeo qualquer interessante, de preferência de um palhaço, alguma coisa para as pessoas, ou de uma apresentação de dança, por quê? Aquela do balé. Então, Aquela do balé. você sabe por que a gente faz aquilo? Todo Aquela do balé é treinamento. sensacional. Por quê? Quando acaba, olha só que legal, acabou aquilo, você já fica com vontade de bater palma. Você não bate, mas fica com vontade, né? Porque tá começando o treinamento. Olha só, você já entra com as pessoas com vontade de bater palma. Então são estratégias. E o nome disso na comunicação tem a edificação, que é a apresentação, quando alguém fala assim, é difícil, né? Por exemplo, os cursos que eu dou, às vezes não tenho em empresa, não tem alguém para me apresentar. E é difícil você chegar lá e ficar colocando no seu currículo, ficar, né, eu sou. Só que de vez em quando a gente tem que citar. Eu já trabalhei em tal lugar, eu faço isso, que isso dá autoridade. Então tem que fazer, né? Se tiver alguém para fazer, melhor. Se tiver alguém para... me ajudem a receber. Para receber com palma, já é melhor. Você já entra em alta. E aí tem detalhes mínimos, que tem o vocativo, que é quando você chama a atenção da própria plateia. Eu lembro uma vez aqui em Morato, um cara famoso, que eu gosto muito, sou fã. Só que ele chegou em Morato e falou assim, eu não sei se ele veio dormir no carro. Morato hoje até que está muito mais bonita, Morato está se desenvolvendo, isso faz uns 20 anos, ele falou assim, essa cidade linda, maravilhosa, fiquei percebendo os prédios, só tinha um prédio na cidade que era o que eu morava, e um do CDH, não tinha, ela falou, os prédios lindos, eu falei, mas não tem prédios, edifícios, que qualquer casa é tido como um prédio, mas ele deu a entender que ele estava falando de prédios, ela falou, mas peraí, ele está falando de... Então acho que era um discurso que ele tinha para chegar nas cidades e mostrou que ele não conhecia a cidade. Chegou totalmente preparado. Né? Então isso a gente fala para as pessoas, para não errar, fala da recepção calorosa, fala do carinho, não tem como você errar. Agora se você for falar de características da cidade, você não pode chegar em Jundiaí e falar, estou aqui na terra do abacaxi, que não é. Entendeu? Abacaxi é conhecida por causa da festa da uva, né? Morango tem bastante. Então, se você falar, então tem que se tomar cuidado. Tem que estudar, né? Pelo menos o mínimo, né? Então, é o pré-comunicação. Quanto mais informação você tiver, e aí você vai conectando. Se não tiver essa informação, a chance de errar é grande. Depois que você errou, você tem que acertar umas 5, 6 vezes para corrigir ali, não é? A gente falou da parte do empreendedor ali. Sim. E tal. Agora eu vou falar de vendas. Porque se você não vender, não tem jeito. Não funciona. Se você tem um negócio, ou você vende seu próprio negócio, ou vai ser uma equipe de vendas, qual a maior dificuldade para as pessoas em vender? Porque assim, a gente já trouxe, já tinha aquele preconceito antes. Lá vem com esse é papo de vendedor. Já tinha aquele preconceito do vendedor. Só que agora eu vejo que a venda vem crescendo muito e vem ficando mais evidente e muito orgulhosamente as pessoas estão falando que não, eu sou vendedor, eu sou vendedor. Isso vem, algumas profissões tinham essa cultura, por exemplo, o cara fala, eu sou psicólogo, você fala, tá me analisando, é advogado, vai fazer, sei lá, vai me processar, sei lá. Então é vendedor, só que como as pessoas usam muitas técnicas de comunicação para enganar os outros na venda, para entuchar produto, né? Rapport, que é uma das ferramentas mais fortes em comunicação. Pessoa que é boa de rapport, todo mundo gosta, as pessoas querem ouvir. Então, o rapport, só para o pessoal, é a conexão que você faz com outra pessoa, né? A palavra rapport vem do francês, significa empatia, especificamente. Então, é um nível mais alto de conexão. O rapport é a ferramenta de estabelecer confiança. Então, quando eu estou em rapport com você, é mais fácil eu confiar, eu te escutar, né? Eu te contar um segredo, confiar. Né? Eu adquirir um produto, né? Eu pagar para você, confiar no que você está falando, que aquilo é. Né? Então, se você falar, essa camisa não encolhe, se eu tiver numa boa empatia, eu vou acreditar fielmente. Se eu chegar em casa e encolher, onde foi? Então, fui enganado. Né? E aí, como foi usado muito, a pessoa vem, é legal, começa a te elogiar. Só que hoje as pessoas já falam, tem alguma coisa errada aí. Quando é legítimo, não. Você vê que é meio falso, né? A ferramenta de rapport, esses dias mesmo, é difícil até falar disso, porque... Em Morato, aconteceram algumas palestras, teve gente que falou de rapport de uma forma totalmente equivocada, né? Tanto que quando eu estava na associação comercial, o Douglas presenciou, eu gosto de falar com testemunha, né? Presenciou uma pessoa que é muito amiga, e quando ela foi falar, foi dar aqueles abraços, não era abraço de rapport, não. Eu falei,
peraí, é que rapport é positivo, só para não deixar, vou te ajudar aqui. O rapport é legítimo, é magnífico. Quando eu ensino rapport, eu falo para as pessoas assim, olha, rapport, primeiro eu pergunto para as pessoas, né? Eu falo assim, qual que é a faca, a fábrica de faca mais famosa do Brasil, qual que é? Tramontina. Tramontina. Eu falo, para que inventaram a faca? A faca é usada para quê? Cortar. Para cortar. Eu falo para as pessoas, vocês não acham que, olha que beleza, já parou para pensar na faca dessa forma poética, que a faca é um instrumento de partilha de alimentos. Você corta carne, corta pão, corta doce e divide. A faca foi inventada para isso. Todo mundo usa a faca para isso? Não, tem gente que pega a faca e enfia no bucho dos outros. Daí eu falo assim, rapport é faca. E eu sou a Tramontina. Eu falo assim para os outros. Quem já fez o curso comigo? Eu sou a Tramontina. Estou te entregando um negócio que é um instrumento de poder valioso. Você vai ser mais persuasivo, você vai vender mais. Tem rapport com o público também, tá? Eu tenho um rapport individual e tenho um rapport com plateia. E a gente ensina tudo isso nos cursos. Aí eu falo assim, olha, usa com responsabilidade. Até brinco, eu falo, vocês conhecem o lema de um filósofo contemporâneo muito famoso, não sei se vocês conhecem, é o Peter Parker, sabe quem é? O grande do Homem-Aranha. Mais conhecido como Homem-Aranha, né? Uma frase que ele aprendeu com o pai dele, né? É o tio Ben, mas que faz a representação de pai, né? Psicologicamente, o tio Ben é como se fosse o pai dele, que o criou e tal. E aí, essa frase célebre, né? Que já atravessa aí mais uns 70 anos, com todo poder vem uma grande responsabilidade. Rapport é poder. E aí, quando se usa essa ferramenta de uma forma legal, eu uso já instintivamente, eu não penso. Quando você aprende a técnica, você precisa prestar atenção para fazer, depois acontece naturalmente. Acaba indo, né? Que foi o que aconteceu com a gente aqui, que eu estou aqui solto com você, quando você fez assim, o meu corpo acompanhou o seu. Isso acontece muito inconscientemente e é muito saudável, desde que seja feito com honestidade. Então, a pessoa que usa isso para... pode usar para manipular? Ou você pode. Ué, o cara vai dar uma cantada lá, começa a mentir, vai vender um produto. Enfim, tem mentira. Então, o rapport ele tem que ser legítimo, tem que ser transparente. Funciona muito bem. Agora eu respondo a sua pergunta. Por que as pessoas têm medo de vendedor? Porque tem vendedor que pega essa faca, em vez de cortar o pão e compartilhar, enfia na barriga. Só que isso E tem... alguns torce ainda, né? Só que isso tem na medicina, tem na advocacia, tem na psicologia, tem todo mundo. Porque não é só quem... Isso que é o detalhe, não é só quem faz curso que sabe. Tem gente que já é natural, a pessoa já é simpática. Então, vou ensinar rapidinho estratégias de rapport. Você precisa ser flexível. Por quê? A palavra-chave de rapport é padrão. Preciso pegar o padrão da outra pessoa. Então, para eu ter rapport e empatia com você, preciso pegar o seu padrão. O seu padrão de voz, eu preciso ir espelhando, não é imitar. Então, por exemplo, a gente está sentado parecido. Vamos supor que você está sentado assim e eu estivesse assim aqui, não ia dar. Aí vai. Né? Você viu que seu corpo até acabou indo junto agora quando eu vi. Ou, entendeu? Uma pessoa ela tá solta e a outra tá, né, tensa, não vai. Não precisa ficar igualzinho. Mas se você tá descontraído, eu vou ficar descontraído também, tá? E aí, tom de voz, se você fala mais alto que eu tento subir um pouco a minha. Não é chegar no tom, que isso ficaria ridículo. Mas quando eu faço um esforço para entrar no seu padrão, seja por gesto, por tom de voz, por velocidade, por um monte de coisas, o seu cérebro entende, isso é comprovado cientificamente, tá? Seu cérebro entende que eu estou me esforçando, isso é inconsciente. E hoje você consegue assistir isso por meio de ressonância magnética cerebral, perceber os cérebros funcionando. Trabalhando ali na... E aí tem um treco muito novo, que são os neurônios espelho, que isso tem 15, 20 anos que se fala. Quando eu comecei a dar aula de rapport há 30 anos, o pessoal falava, mas por que acontece? Por que uma pessoa boceja e o outro boceja juntinho? Também. Neurônio espelho. Mas a gente não sabia na época, não tinha descoberto. A gente falava, eu não sei. Eu só sei que desse jeito aí. Faz aí que dá. Hoje não, a gente consegue explicar e tem estudos científicos para você mostrar. Não é leitura mental, não é telepatia, nada disso. São neurônios espelho. A gente tende... Casais que vivem bem e junto por muito tempo chegam a ficar com a voz parecida. Até a fisionomia chega a ficar parecida, alguns traços. Então, ou seja, se eu quiser influenciar bem, eu preciso abrir mão do meu padrão, flexibilizar e atuar muito no seu. Daqui a pouco, é igual a história. Se você começar a contar a história, eu escuto. Daqui a pouco acaba de falar, e você? Só que a gente geralmente quer interromper o outro porque fala, eu também, que também é uma tentativa de gerar rapport.
Então, respondendo, completando agora, para finalizar a resposta à sua pergunta, as pessoas têm medo do vendedor e têm medo de vender, que é o outro lado dessa moeda, é por autoestima baixa. As pessoas ainda estão naquela, o que estão pensando de mim? Ai, será que eu estou apresentável? E se não gostar? E se achar? E aí, quando leva um não, eu falo para você assim, você quer comprar essa água? Só que você não quer água, você quer outra coisa, sei lá, você quer uma Coca-Cola. Daí você fala, não, obrigado. A pessoa acha que o não é para ela. Não ela é para entender que o não né? é para o produto. E aí se erra muito na pré-comunicação. A pessoa não prepara, ela começa a vender um negócio para a pessoa que não precisa daquele negócio. Então ela precisa saber da dor, da necessidade da pessoa. Né? Que hoje o marketing propositadamente usa a palavra necessidade, a dor para necessidade, e aí tem meio que uma sacanagem também, que é o pessoal fazer meio que ampliar a dor da pessoa de vender até. Daquela... Você gerar uma necessidade mesmo. Não acho que tenha essa necessidade. Né? Aqui a gente não falou, faça um curso de comunicação comigo, porque senão você não vai viver. Não, isso é mentira. Se você não passar pelo meu curso, você não vai ser feliz. Isso é mentira. Agora, se você fizer, você vai receber isso. Você vai ter uns benefícios, isso é de fato, né? Isso é fato. Né? Então, é por isso que as pessoas precisam entender que a gente está vendendo o tempo inteiro. Não existe nenhuma pessoa que não venda. A hora que você está na sua casa, que você escolhe a roupa que você vai vestir, você já está vendendo sua imagem. O jeito que você vai fazer seu cabelo, tudo que a gente faz o tempo inteiro, a gente está vendendo. É que as pessoas pensam que a venda é venda de produto. Mas você está vendendo uma ideia, você está vendendo a sua autoimagem. Né? Tem até o termo que a gente ensina muito para as pessoas, que é o marketing pessoal. Tem gente que não quer falar bem de si mesmo, fala, eu não posso falar que eu sou bom nisso, que senão vão achar que eu sou metido, eu preciso ser humilde. Se você não falar bem de você não está sendo humilde, você está sendo medíocre. É diferente. Né? Então a humildade é você talvez não ostentar, não ficar. Você não precisa falar que você é melhor que todo mundo, aí não. Isso é prepotência. Mas se você não falar que você é bom no que você está fazendo, como que vão comprar o seu negócio? E você vê pessoas que realmente vende qualquer coisa, né? Tem pessoa que vende. Que assim, tem um dom da... Eu falo assim, o dom porque a pessoa fala mesmo, ela se apresenta em cima daquilo. Você olha, você fala, eu preciso disso. Eu preciso desse produto, eu preciso desse curso, porque a pessoa, ela te encanta de uma forma ali, passa essa credibilidade, essa confiança e faz você ter desejo por aquilo, né? Então, esse é um gosto que as pessoas precisam adquirir de fazer, que é desafiador. Por exemplo, tem gente que gosta de velocidade e tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, já saltei de paraquedas, eu gosto de parque de diversão, eu gosto daquela adrenalina. Eu não sinto isso, sinceramente, quando eu estou vendendo. E eu sei que tem gente que sente, que é a pessoa que você fala assim, sai da venda, vai para outra coisa. Fala, não, eu não sei fazer outra coisa, eu sei vender. Então, esse é um aspecto. E tem gente ao contrário. Eu não sei vender, eu faço qualquer coisa, menos vender. Isso. E aí, eu não sou esse tipo de vendedor que gosta, mas eu não tenho problema em vender. Porque aí que vem o outro lado da moeda. Eu acredito nas coisas que eu vendo. Eu não conseguiria vender cigarro, por exemplo. Todo respeito a quem fuma. Você fala assim, vai vender? Eu não consigo. Não conseguiria vender cigarro porque eu sei que eu estou fazendo um mal para a pessoa. Talvez ela não saiba. De novo, com todo respeito às pessoas que fumam. Eu gosto de tomar cerveja, mas eu não venderia cerveja, porque é um mal que eu sei que eu faço para mim, por conta de alguns ganhos que são secundários, um prazer. Mas se eu pudesse, eu falo para os meus filhos, se você puder, nunca tome cerveja, porque faz mal, né? Então, algumas coisas não, mas as coisas que eu vendo, curso, eu acredito, por exemplo, aí entra outro detalhe, eu acredito tanto nas coisas que eu faço, que tudo que eu faço eu dou garantia de 100% de satisfação. E você sabe disso. Eu assino um papel. Você vai lá, você paga, você tem que pagar antes para fazer, porque, né? Isso é do negócio, mas se você chegar lá, quando acaba o curso, né? Sei lá, o curso acaba num sábado de tarde, e você fala assim, Marcos, você deu a garantia lá, eu não estou 100% satisfeito. Né? Não estou. Eu só estou 99% satisfeito. Onde que a gente faz o Pix? A gente devolve. Eu falo, isso está gravado aqui, vai para a internet, pode. O direito mostra que eu estou firmando esse compromisso.
De tanto que a gente vê de resultado, que as pessoas falam, quando acaba, falam, isso é muito barato, meu, você tinha que cobrar mais. Falo, não, a gente acha que tem um valor justo, mas isso é raro, ainda mais que é um serviço, né? E eu falo aqui sem... E não preciso disso. E eu falo pros meninos aqui várias vezes no dia do curso lá, falei pro Douglas e eu falei, mais pessoas precisam escutar o Marcos. Obrigado. Eu falo de verdade mesmo. Eu falei, a gente já conhece há muito tempo. Sim. Já tivemos muitas conversas, já participei de muitos treinamentos, muitas palestras, um monte de coisa. Eu falo, mais pessoas precisavam ouvir o Marcos, de verdade. Por isso que eu te chamo aqui pra gente conversar, bater um papo, porque eu vejo a transformação que teve quando minha mãe começou a fazer, quando meu pai começou a fazer, quando eu fiz, quando minha irmã fez. Verdade. Então, ó, a trajetória de todo mundo da minha família que fez e a transformação é nítida. E quantas vezes eu me pego fazendo alguma coisa que a gente fez no treinamento? Sim. Opa, ou é uma âncora, ou é uma situação que você passa e fala, opa, aqui é você acaba resgatando. Então não é um curso que você faz que morre ali. Você consegue pôr em prática em outros momentos da vida, né? A gente está negociando, fazendo diagnóstico com uma empresa alemã, e aí acho que foi por indicação de um diretor que falou para eu fazer reunião, estava lá fazendo por meeting, né? E aí a moça perguntou para mim assim, ela quis vir de surpresa, né? Falou assim, qual é o maior legado, o que é a maior característica dos eventos que você faz, dos treinamentos? Eu falei assim, a gente reverbera. Falou, como? E foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu nunca... falei, a gente reverbera, a gente faz aqui e isso vai indo, você vai ver as pessoas falando lá de alguma coisa que aprenderam no curso. Aí vai passar um mês, as pessoas vão falar lá no curso, vai passar um ano, então é um negócio que reverbera, vai ficando. Que interessante. É diferente o que você dê. E veio na minha característica, né? Reverbera, isso é bacana. Vamos falar agora dos parceiros? Vamos lá dos parceiros. Vamos lá? Vamos lá. Galera, hoje, segunda-feira, gato, é dia do quê? Obrigado. É dia de pizza. É dia de Maju Mamma Mia, galera. Então, ó, de segunda a segunda você pode fazer o seu pedido. Toda segunda e toda terça-feira tem promoção das 5 top da Maju por R$ 29,99 cada, que são elas: baiana, portuguesa, americana, 2 queijos e Parque Belém. Você pode pedir no QR Code que tá aqui na tela, que eles entregam aí na sua casa, tá bom? Então, faça o pedido, eu tenho certeza que você vai se deliciar com as pizzas da Maju. Se você já conhece, você sabe da qualidade. Se não conhece, ó, aproveita, porque realmente é de extrema qualidade. Claro que tem aquela que a gente gosta muito, que é a pizza de banana nevada, que se os deuses comem alguma coisa, Marcos, com certeza é essa pizza de banana nevada, que é maravilhosa. Então, faça o pedido através do QR Code que está aqui na tela. Sigam eles nas redes sociais, ó, Pizzaria Maju Mamma Mia, que aqui nesse perfil, aqui nesse Instagram, você vai ver algumas ações que a Maju vem fazendo aí a cada 15, 20 dias em Morato, que dependendo do ponto que você tiver, você ligou o pisca-alerta ou buzinou e o pessoal da Maju tá ali, você ganha um pedaço de pizza na hora, tá? Então, muito legal. Eles estão distribuindo aí uma média de 200 a 300 pedaços de pizza ali na hora no centro de Morato. Então, acompanha a rede social da Maju, ó, e muito em breve também a Maju vai estar pertinho da gente aqui agora, Marcos. Vai descer ali, lá, hein? vai descer ali pro centro ali, então você conhece muito bem o pessoal da Maju, né? Isso não vai prestar. Não vai prestar. Então acompanhe aí a rede social da Maju, que vai ter novidades para você muito em breve, tá bom? Quero falar também do Centro de Beleza por Pose. Você, mulher aí, quer ficar ainda mais bonita, cabelo, unhas, maquiagem, cílios, sobrancelha, ó, vai ficar gatíssima. QR Code na tela para você agendar o seu horário, e também o perfil do Instagram tá aqui, ó, por Pose _ Centro de Beleza. Mas sabemos que não devemos cuidar somente da parte física. Lá no Centro de Beleza por Pose você tem uma parte terapêutica também, que elas fazem um acolhimento às mulheres que passaram por alguma situação de agressão física, de
de algum trauma no relacionamento familiar, social. Então elas têm esse grupo de acolhimento que é muito bacana mesmo, que cuida da parte emocional e espiritual também. Então, QR Code na tela para você agendar o seu horário na parte estética e também você pode agendar um horário com ela lá para esse trabalho terapêutico lá no Centro de Beleza Purpose. Sorriso é o cartão de visita, né, gato? Com certeza. E você já, o seu procedimento Cirúrgico. já está tudo ok? Já está tudo ok. Foi Zero feito mal. aonde? Foi feito no Dr. Tadeu Carneiro. Tadeu Carneiro, que é um dos dentistas mais conceituados aqui de Francisco Morato. QR Code na tela para você agendar a sua consulta, o seu horário com ele e seguir também nas redes sociais, ó, Dr. Tadeu Carneiro, tudo que você precisa da parte odontológica ali, obturação, faceta, porcelana, extração, obturação, procedimento cirúrgico de extração, que é só arrancar o dente mesmo, que foi o que o Princeso fez. Então, se quiser também... Mas o nome é esse, tá, gente? É uma cirurgia. Ele gourmetizou arrancar o dente. Eu nunca vi isso. Mas o Tadeu faz isso também, tá, gente? Gourmetizado ou não, ele faz esse procedimento lá. Então você pode estar agendando o seu horário aqui no QR Code. Quiser ir direto lá, é na rua Virgílio Martins de Oliveira, número 44, sala 4, em frente à Câmara Municipal, tá bom? E também nesse QR Code você consegue agendar com a doutora Lana para fazer um bigode chinês, pezinho de galinha, um botox também para ficar ó, tinindo e tininda. Top demais. Ó, Marcos, você falou lá do restaurante Strong. O Robson tá lá no Shopping Morato, tá? Toda quarta e sábado tem feijoada, que é sensacional. Tem a P e a G também. E nesse QR Code eles entregam aí na sua casa. É só você fazer o pedido e seguir também nas redes sociais, ó. Restaurante Strong, de segunda a sábado. O cardápio variado aí. Agora ele tá fazendo com mais frequência macarrão e também frango ao molho, que tá sensacional. Esses dias eu fui lá, o Robson falou... Não escolhe, eu vou fazer um prato diferente para você. Então veio arroz, macarrão, batata, salada strong, almôndega. Eu falei, é para uma pessoa só, Robson. Ele caprichou demais. Então, ó, vai lá no restaurante Strong que a gente assina embaixo e atesta que é excelente. E para fechar, você quer um hambúrguer smash de qualidade, lá o Chivas Burger faz entrega aqui, ó, na sua casa, através desse QR Code aqui, aquelas barcas maravilhosas com muito cheddar, bacon, batata, e também tem um lanche novo lá. Lanche novo não, eles resgataram o lanche de costela, que vem costela desfiada ali com algumas cebolas empanadas, que é maravilhoso, tá? Então, faça seu pedido aqui no QR Code na tela, sigam também nas redes sociais, ó, Chivas Burger. Toda terça-feira tem promoção lá, 2 lanches por R$25 e toda quarta tem batata em dobro. Fechou? Fechou. É isso aí. Tem que aguentar a dieta desse jeito. Não tem como, né, Marcos? Meu Não tem Deus. como, é difícil, viu? Vou falar pra você. E aí, gostou? Não, adorei, e eu fico vendo assim, você falando do pessoal, eu tive o privilégio de trabalhar já com a maioria dessas pessoas. Aí o Robson fez treinamento comigo, a Maju lá no começo, a gente ficou um tempo, né? Sempre eles citam o meu nome também, eu fico muito agradecido, né? Que se desenvolveram e tem desenvolvido, vem ainda com nova unidade, né? Eu comecei a atendê-los quando só tinha uma unidade. Agora, e hoje eles já estão aí, merecem muito, né? Que o pessoal muito, trabalha muito, super honesto, quer sempre melhorar. E eu que acompanhei de perto, assim, foi muito bacana. Tadeu fez treinamento comigo já. Aí, ó, todo mundo. Abraço aí pra vocês todos. É isso aí. Marcos, mais uma vez eu quero agradecer por sua disponibilidade de vir aqui com a gente, bater esse papo, passar informação. Muita coisa que você falou eu já aplico e vou continuar aplicando. A gente tem que sentar para conversar. Eu preciso de algumas dicas aí para o nosso evento do dia 18 e também falar um pouquinho sobre essa parte de contação de história, que eu gosto bastante. Eu acho que a história ela ilustra muita coisa e traz a galera para a mesma sintonia ali do que você está fazendo. Então, muito obrigado. E eu deixo aí à vontade para você fazer o seu pitch e também mandar um recado para quem você quiser. Poxa, eu gostei muito também, sempre me sinto bem vindo aqui, né? Amigos, a gente parece que está na sala de casa mesmo. Então, quero agradecer aí a audiência, as pessoas, ouvi falar de vários amigos aqui também, mandar um abraço para todos. Todos que estiverem assistindo aí também
e quiserem fazer algum contato, eu não sei se posso falar o número. Pode falar. Colocar depois, não sei. A gente enfim. coloca também. Eu tenho até aqui, ó. A gente vai dar um curso, curiosamente, de oratória, a gente só faz um por ano, que é o Dono do Palco. Ele já é certo que vai acontecer já esgotou o primeiro lote. Estava até te falando, a gente ficou muito feliz, né, de já ter esgotado o primeiro lote. Está no segundo lote já de vagas e tem... talvez a gente tenha que mudar de lugar. Se for fazer no mesmo lugar, no lugar que está programado, a gente tem 4 vagas hoje. Mas é óbvio que se tiver mais, a gente não vai deixar de dar claro. o curso. Senão fica naquele negócio de gerador, não... Faz no seu tempo aí, desde que você faça a matrícula até hoje à tarde, né? Até amanhã à tarde, né? Que tá de noite, né? Então, olha só, dias 18 e 19 de outubro, são 2 dias inteiros, a gente costuma dizer que você pode entrar travado, o que for, em 24 horas você vai estar falando, em público, fazendo apresentações, conduzindo reuniões. Então, 18 e 19 de outubro, na Associação Comercial de Francisco Morato, tá? Tem um telefone da nossa equipe que está lá só para cuidar desse evento especificamente, que é 941162502, é o WhatsApp, né? Pode falar por texto mesmo, 941162502. Depois se você conseguir, não sei, de alguma forma aí você passa, colocar, a gente faz um stories, marca lá certinho. E aí vai desde entender medos, lidar com isso, preparação, saber fazer briefing, tudo isso é muito importante, né? Entender para quem você vai falar, o que você vai falar. Então, o evento sempre se divide assim, ó, do que eu vou falar, o que eu falo e o que eu falei. Então, até o pós-evento a gente ensina para as pessoas. Pode ser uma reunião numa empresa, pode ser treinamento de equipe, pode ser falar em público, professores, treinamentos, enfim. A gente ensina até a ser concorrente da gente. Pra falar. Isso aí. Galera, obrigado. Valeu por acompanhar o Quebrada. Peço mais uma vez, dê o like, curta, comenta, compartilha, divulga para todo mundo, manda no grupo da família lá, que é extremamente importante. Tem muito conteúdo aqui, tá? Então valeu, galera, um abraço e até a próxima. Fui, galera, fui! Isso aí! Beleza! Valeu! Mais tranquilo. Nem deu medo de falar. O frio na barriga aqui, ó, passou rapidinho. Você acha? Mas obrigado, mano, de verdade mesmo. Mais uma vez, nossa, por ter batido papo com a gente. É leve, é fácil, né? É fácil, do que a gente gosta, né? Galera, valeu! Tchau! Valeu, gente. Isso aí!